pessoal, tudo bem? Meu nome é Isa Souza. Meu nome é Daiane. E juntas nós somos o canal Belas no Trânsito e duas mulheres dirigindo na rodovia. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Eu sei que vocês devem estar estranhando, porque vocês não costumam me ver nesse lugar de carona. Mas a ideia é exatamente essa, gente. O canal Belas no Trânsito sempre foi belas, né? A Dai sempre esteve acompanhando a gente, acrescentando, agregando aí com o seu trabalho, sempre atrás das câmeras. Então a gente na frente da câmera. Pois é, minha mãe, tá até cortando, vê se pode. Se ela dá liberdade à pessoa já entra falando, mas tudo bem, não tem problema não. Então a gente resolveu fazer esse projeto para mostrar para vocês, compartilhar com vocês também um pouco da nossa experiência dirigindo todo esse tempo aí na gravação dos vídeos, né, em trazendo as dicas, sugestões aí que vocês vão deixando nos comentários, compartilhando com a nossa experiência para ajudar vocês de alguma forma, tá? Que aquilo tudo que a gente tenha aprendido aí ao longo desses anos aí trabalhando e dirigindo aí nessas estradas possa colaborar com o aprendizado de vocês de alguma forma e fazer vocês se libertarem aí desse medo de dirigir. Hoje a gente tá aqui na rodovia, é uma rodovia que a gente tem um certo costume de passar, porque a gente faz um curso, né, numa outra cidade, e então tem sempre um dia que a gente tem que ir encarar os desafios dessa rodovia. E por que eu trouxe para vocês duas mulheres dirigindo? Pode até passar a impressão assim, mas então os desafios que a mulher encara na rodovia não são os mesmos desafios que o homem? Essa resposta você vai ter no final do vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês, né, no caso nós vamos mostrar pra vocês a percepção da gente quando a gente tá dirigindo na rodovia, aquilo que a gente encontra e como que a gente enfrenta, entendeu? Aí você no final vai dizer, não, realmente é o mesmo desafio, que passa uma mulher, passa um homem também. Você pode dizer, não, realmente é diferente, né? A mulher tem por esse lado, tem essa questão que tem que ser olhada com mais carinho, né? Com mais atenção. E aí eu separei para vocês 5 desafios. O primeiro desafio, né, é o desafio da segurança na estrada. Imagine vocês, né? A Dai pode também até confirmar isso. Duas mulheres dirigindo numa estrada sem iluminação ou com pouca iluminação, sem, assim, muitos espaços, sem um posto de combustível, uma polícia rodoviária, ou até mesmo quando tem a questão do pedágio, né, que tem aquela concessionária que cuida da pista. Então a gente fica preocupado com aquilo que pode acontecer caso a gente precise parar, caso aconteça alguma coisa, de repente levar uma fechada de alguém, porque a gente sabe como é que funciona o trânsito, né, Dai? A gente já passou por muita coisa aí quando dirigindo, principalmente para São Paulo, né, e Porto Seguro também, que foi trânsitos que a gente encontrou muito agressivo, entendeu? Então, estrada ruim, sem acostamento, sem nada, sem segurança nenhuma. Então acredito que essa questão da segurança seja uma coisa até assim, é um desafio tanto para nós mulheres dirigindo na rodovia quanto para os homens também. Mas aí dá para você imaginar, você pega uma estrada sem acostamento, Dai, e aí acontece alguma coisa com a gente no meio do caminho, a gente tem que parar lá naquela estrada, o que vai acontecer, né? Quem que vai ajudar a gente? Vai parar, a pessoa que vai parar, se parar, a gente pode confiar? Descer de repente uma pessoa olhar e falar assim, caraca, são duas mulheres sozinhas, né? Então isso são coisas que passam pela nossa cabeça. E não tem como a gente sair para dirigir ou pegar qualquer estrada sem pensar nisso. Ou pelo menos assim, ter uma ideia assim, se acontecer isso com a gente, como é que a gente vai reagir? Isso são coisas que a gente conversa sempre sobre isso, para que a gente possa pelo menos estar um pouco preparada para reagir nessa situação, né? Verdade. Então, tem uma outra questão também, um outro desafio que vocês, mulheres, vão poder dizer melhor se a nossa percepção tá certa ou não, né? Ou se é a mesma percepção ou não, que é a questão da fadiga, a questão do cansaço. Como é um desafio para a mulher dirigindo, por quê? Vou explicar para vocês. Hoje a gente tá aqui na rodovia, a gente vai fazer a
gente faz uma viagem, é uma viagem, não adianta. 200 quilômetros é aproximadamente que a gente gasta 2 horas e meia, 3 horas de viagem. E aí, a gente não acorda, se arruma, passa o batom, passa a maquiagem e vem, não. Tem tarefa de casa, tem os gatos pra cuidar, tem os filhos pra cuidar, tem que deixar tudo pronto. Preparação da câmera, roteiro. Fora a questão do trabalho. Entendeu? Então tem todo um acontecimento antes. E olha que nós estamos... Vai dar meio-dia agora que a gente tá gravando esse vídeo. Tá na hora do almoço. Então, olha, são meio-dia ainda. E se vocês tiverem noção da quantidade de coisas que a gente já fez e entrou no carro mais ou menos uns 40 minutos atrás pra poder pegar 2 horas e meia, 3 horas de estrada, nosso corpo ele já tá cansado. Entendeu? Então, tipo, por que é um desafio a fadiga? Porque você precisa aprender a reconhecer os sinais do seu corpo, né? Teve uma vez a gente viajando e daí tava com muita dor na perna direita. E olha que o carro é automático. Esse carro que a gente tá dirigindo é um carro automático. Tava com muita dor na perna direita. Então, tipo, aquele momento é o momento de você sinalizar e... Opa, peraí, eu tenho que me cuidar, não dá mais. Ao invés de você ficar insistindo e de repente acontecer uma cãibra, né, uma distensão. Quando a gente tá acompanhado, a gente já tem quanta vantagem da gente conseguir revezar com a pessoa, né, que acontece com a gente, né, da gente trocar, por exemplo, agora ela tá levando, mas na volta, quando a gente pegar o engarrafamento e tal, eu venho trazendo o carro, até porque já sai um pouco mais cansado ainda quando a gente termina esse curso. Entendeu? Então, reconhecer que tá sentindo, que o corpo tá sinalizando e parar pra descansar. São muitas horas com a perna na mesma posição. Se você fosse... E também a vista, nossa. Não é só o cansaço físico, é o cansaço mental também. Você fica tanto tempo focado assim na frente, retrovisor, né? Aquela luz assim. Exatamente. Acho que a vista é o que mais cansa, é o que cansa primeiro. É o que cansa primeiro, aí você acaba riando, né? A gente não consegue assim enxergar como a gente tá enxergando agora, por exemplo, né? Você consegue enxergar de uma maneira assim mais... você percebe isso, sabe como? Na sua atenção. Porque quando a sua visão, ela tá... Sim, tá legal, tá tudo bem, você não tá cansada, você consegue prestar atenção nas coisas mais rápido. Você consegue ter mais agilidade na hora de reagir, de ver os detalhes que estão acontecendo no trânsito. Quando você vai ficando cansado, isso demora, essa reação fica lenta, entendeu? Viagem longa, isso acontece. Então, aí até te perguntar, você falar aqui pro pessoal, pra você assim, quanto tempo que você acha que você aguenta dirigindo direto? Umas 2 ou 3 horas de estrada direto. E eu vou falar, 3 horas é muita coisa dirigindo direto, tá? O máximo que eu consegui foi 3 horas mesmo. Porque era muita estrada, então a gente tinha que, tipo... Era uma viagem de 20 horas. A gente tinha que esticar mesmo, forçar um pouco mais, porque senão a gente não ia sair do lugar. Imagina, 20 horas de viagem, dirigindo. Então, pra revezar, tinha que ir mais um pouquinho mesmo pra poder aguentar. Forçar mais que isso não dava pra mim, porque era arriscado, a vista tava cansada, a perna doendo. É mais ou menos isso aí. 2 horas é o que eu falo para as minhas alunas. 2 horas é o suficiente. Tipo assim, é o momento que o seu corpo vai começar a sinalizar. E dependendo do trânsito que você pegar, você vai sinalizar isso um pouco antes, tá? Então, é identificar. Tem que identificar esse momento da fadiga e parar para alongar, parar no posto de gasolina, se esticar, sabe? Para poder dar aquela recuperada e depois aí você seguir viagem. Se tiver outra pessoa para revezar, beleza. Mas se não tiver, você tem que chegar no seu limite e tem que dar essa parada. É uma outra questão também, que é um desafio pra gente, mulher dirigindo assim sozinha na rodovia, são problemas mecânicos. Mesmo a gente fazendo a manutenção do carro sempre em dia, que isso é uma coisa sagrada, que a gente preza mesmo pra fazer, exatamente porque é só a gente dirigindo, então é muito mais difícil. Eu não entendo de mecânica, né? Eu sei o básico de mecânica. Se o carro der um defeito, alguma parte elétrica, alguma coisa assim, se não for algo assim bem básico de resolver, eu não vou saber resolver, eu não vou pegar uma chave e vou começar a mexer, né? E os carros assim, cada vez mais eles vão ficando mais difíceis da pessoa mexer, né? Os carros mais antigos a pessoa conseguia resolver mais rápido. Então, mesmo a gente fazendo a manutenção sempre em dia, sendo bem criteriosa ali, existe a possibilidade de você estar dirigindo e o carro ter algum defeito. Igual aconteceu com a gente, lembra? A gente não imaginava que o carro fosse parar.
meio da estrada e a gente teve que acionar o seguro, né? É verdade, é verdade. A gente fez a manutenção tudo direitinho, mas o carro ele pegou a gente de surpresa, então tem que estar preparado para isso. Exatamente. Não, e ainda vou, só pra vocês, não vou entrar em detalhes sobre essa história que eu posso deixar para um outro vídeo. Eu já até falei isso, quem me acompanha sabe que a gente tinha um carro, um Duster, e esse carro, ele não gostava de água. Então a gente pegou uma chuva muito forte na estrada, lá na Bahia. Pegou uma chuva muito forte, muito forte. E certamente foi para alguma parte elétrica e o carro simplesmente parou. Ele não quis, no meio da estrada, andando, ele parou e ele foi só no galeio até... na estrada, sozinha, na Bahia. Até entrar no posto de combustível. Desertão, mas conseguimos, graças a Deus, um posto e conseguimos acionar o seguro. Exatamente, aí é a questão que eu quero entrar. Como que a gente se prepara para isso? Não tem como você viajar uma viagem longa dessa, principalmente, ou duas mulheres dirigindo sozinha, ou uma mulher dirigindo sozinha, não tem um seguro. Se você não tiver um seguro do carro, que você tenha pelo menos contato de algum reboque que possa te auxiliar. Mas imagina, você sair da sua cidade para uma outra cidade a 1000 quilômetros de distância, que contato de reboque que você vai ter? Não vai ter. Então, você precisa do seguro exatamente por isso, que pode acontecer essa possibilidade. Se acontecer, vai acionar o seguro vai te dar toda... Lógico, tem seguros e seguros, tá? Vai te dar todo ali o amparato ali pra te ajudar e tal, e vai conseguir resolver aquela situação ali que tá acontecendo naquele momento, né? Pode não conseguir resolver o problema do carro, mas a sua situação ali da emergência vai resolver. Sim. Uma outra questão também, um outro desafio é com relação à localização e a navegação. Nossa, até me embolei. Por que eu tô falando localização? Porque é muito mais inseguro se eu errar o caminho, se ela errar o caminho, a gente entrar num lugar que seja mais perigoso, e entramos novamente naquela questão de segurança. Outra pessoa dá de cara com a gente, uma pessoa aí, né, maldosa, dá de cara. Ih, caramba, 2 mulheres perdidas. Então, a gente se prepara, estudando o trajeto, vendo pontos de referência, pontos grandes mesmo de referência que a gente possa localizar, tipo postos de combustível, um shopping, uma ponte. Tudo isso a gente vai estudando pro trajeto que a gente vai fazer. E aí a gente vai tendo, toda vez que a gente vai passando por esse determinado lugar, a gente vai tendo aquela consciência, eu tô no caminho certo, entendeu? Então, isso também ajuda a gente a entender melhor o funcionamento do GPS, assim também como ajuda a gente a gravar o lugar que a gente precisa passar. Por exemplo, a primeira vez que a gente foi fazer esse trajeto desse curso hoje, a gente não sabia, nunca tinha ido dirigindo para esse lugar. Então a gente usou o GPS, mas a gente usou e foi gravando esses pontos de referência. Foi ótimo. Foi ótimo porque na segunda vez a gente não precisou mais de GPS. Não precisou mais. Entendeu? Então, tipo, essas coisas, esses requisitos, né? Ou então, como que eu posso dizer? Essas coisas que a gente faz pra preparar, né? Pra se prevenir quando a gente tá dirigindo numa rodovia, né? Que a gente encontra, assim, um trânsito diferente do trânsito da cidade. Isso ajuda a gente a se sentir um pouco mais seguro na hora de encarar, entendeu? Então, por isso evita o nosso medo. Não que a gente não tenha medo, mas a gente preparado, a gente enfrenta o medo de uma forma diferente. A gente enfrenta assim, eu tenho uma noção do que fazer se acontecer isso, isso e isso, entendeu? Porque assim, quando a gente vai viajar para lugares que a gente não conhece, dá aquele medo mesmo, né, de se perder. Então é muito importante você estudar esse trajeto antes e planejar. Se acontecer isso, eu sei onde vou parar. Isso você aprendeu na autoescola? Eu aprendi com você. Não aprende na autoescola. Eu aprendi com a Isa, gente. Entendeu? Então, isso não aprende na autoescola. É uma coisa que você tem que pegar e estudar e ver, acompanhar os vídeos pra você se preparar dessa forma. E principalmente quem tem medo de andar em lugar desconhecido, toda vez que chega nesses pontos de segurança, né, que são essas referências grandes, né, por exemplo, tem uma ponte, quando você chega nessa ponte, você fala, ufa, tô no lugar certo. Aí você vai se sentindo mais confiante, entendeu? E a última questão que a gente colocou, né, como questão assim de como que a gente faz, né, para poder se prevenir ou se preparar, né, são desafios que a gente encontra em relação ao abastecimento.
antes, quando a gente tinha um carro muito antigo, né? E esse carro não tinha um marcador de combustível dizendo, que diz lá no painel quantos quilômetros você pode percorrer ainda com o combustível que tinha no carro. Era bem antigo mesmo. Hoje em dia os carros já têm esse indicador no painel, então isso é muito útil. Então quando a gente saía nesse carro, a gente não sabia se a quantidade de gasolina que a gente ia colocar daria para chegar até onde a gente queria viajar, porque a gente viajou muitos quilômetros com ele, tá? Então a gente teve que começar a aprender consumo de combustível, tipo, se eu abastecer meio tanque, com meio tanque eu faço tantos quilômetros, meio tanque eu vou até tal lugar, entendeu? Para entender o funcionamento do carro, pra gente não pegar a gente desprevenido na estrada, tipo, caramba, não sair com a gasolina contadinha e aí ficar na mão depois. E ficar na mão, porque é arriscado, principalmente para duas mulheres dirigindo. Entendeu, gente? Então, esses 5 desafios que a gente trouxe aqui pra vocês, é exatamente para poder vocês refletirem do seguinte, né? Será que esses desafios são só para mulheres? Ou homens também passam esse desafio? No caso da sua vida, isso está te impedindo você de ter a sua primeira experiência dirigindo na rodovia por 2 horas, 3 horas, que seja? Tá impedindo? Como que você vai se preparar? Pode seguir as dicas que a gente colocou, que a gente deixou aqui pra vocês. E se tiver mais alguma coisa, mais algum tema, né, que vocês querem que a gente fale, a gente compartilha exatamente aquilo que a gente aprendeu e tá replicando, tá fazendo e tá dando super certo. Isso aí. E assim a gente tá aí desbravando várias estradas, fazendo várias viagens e conhecendo aí esse Brasil afora com segurança, ganhando cada vez mais confiança. Porque o importante é isso, tá? Não é só você fazer, mas você fazer de maneira segura. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, porque eu tô doida pra fazer outros vídeos como esse pra vocês. Deixa suas sugestões aí nos comentários, deixa aí dúvidas que vocês tiverem aí nos comentários. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa. Beijo, gente. Tchau.